Oiê, tudo bom? Eu sou a Lu e esse é o Biscoitinho da Sorte Diferentona. Seja muito bem-vinda. Bora lá? Cara, hoje eu quero trazer um assunto que me empolga demais, assim. Eu gosto muito desse assunto, que é minimalismo. Então, antes que você torça o nariz, calma. Vamos conversar um pouco sobre. Só um pouquinho. Me dá uma chance. Não vou te vender nada, prometo. Eu não sou minimalista. Nossa, eu sou qualquer coisa menos minimalista. Mas é um assunto muito maneiro, porque eu usei como ferramenta. E aí eu vou te falar um pouco da experiência que eu tive e você me diz o que você acha. Pode ser? Vamos fazer assim? Só me escuta, calma, vamos lá. Sem ficar estressada. Não pula o podcast. Calma, me dá uma chance. Então, é um assunto que eu acho muito maneiro. Mas também tem muita coisa pra gente falar. Então, vamos começar. O conceito de minimalismo é você ter menos coisas e essas coisas que estão na sua vida fazem sentido, né? Elas têm uma razão de estar ali. Bom, o conceito... A primeira vez que eu tive contato com minimalismo... Vamos começar do começo, né? A primeira vez que eu tive contato com minimalismo tem uns 5 anos, mais ou menos. Foi um pouco antes da pandemia. O que aconteceu? Eu tava morando com meu namorado na época e eu morava na casa dele, da família dele, e a gente tinha um quarto e tal, um espaço só nosso. E esse espaço, ele acabou ficando muito lotado de bagulho, porque eu e ele, a gente tem esse hábito de colecionador, a gente adora coisinhas bonitinhas, antigas e tal, e aí a gente vai acumulando. E fora isso, eu tinha ganho um presente desses presentes que não são bem presentes, que era uma mala cheia de roupa. E a pessoa que me deu, uma pessoa com a qual eu tinha um afeto muito grande, e pra mim foi difícil dizer não. Mas assim, os nossos estilos eram muito diferentes, os nossos corpos eram muito diferentes, então assim, as roupas que chegaram, elas não foram completamente absorvidas pro meu guarda-roupa. Então elas se acumularam, assim. E eu tentava mudar meu estilo pra poder dar, né, vazão a essa quantidade de roupas. Depois de um tempo, eu comecei a me desfazer de algumas, vender, etc. Mas tinha um apego emocional grande com essas peças. Então, assim, elas se acumularam. Eu precisei de mais espaço para guardar tudo isso. Então, o quarto ficou bem lotado, assim. E era um quarto até espaçoso, sabe? Beleza. Eu tava também de home office na época, então você vai comprando coisinhas, né? Tipo, precisa de um caderno. Pra que você vai usar aquele caderno que você já tem, se você pode comprar um novo bonitinho e tal pra te dar aquele ânimo, né? E aí caneta, borracha, enfim, você vai comprando coisas. A tela tá muito baixa, compra um negócio pra colocar a tela mais alta. Enfim, eu ia consumindo com desculpa de, né, porque eu estava consumindo determinada coisa, mas é para facilitar minha vida, é para deixar mais produtivo, é para deixar meu espaço mais agradável e tal. E também eu adaptava muita coisa, o que também é um problema, porque quando você adapta uma determinada coisa para uma outra função que não a que ela foi pensada, ela não fica exatamente igual ao que você queria, né? E aí, por vezes, você acaba tendo essa coisa adaptada e aí acaba querendo comprar a coisa certa porque a adaptada não tá funcionando tão bem. Enfim, eu era um mundo disso. E aí, por conta dessa quantidade opressora de bagulho, tralha, eu tava ficando muito ansiosa. Eu tava muito angustiada, etc. E eu não sentia exatamente... Não conseguia identificar a causa. E aí, na época, eu precisava melhorar o meu inglês. E uma das formas que eu sei para melhorar uma determinada língua é você ouvir essa língua. E o melhor jeito de você fazer isso é você fazer com um assunto que você goste, com um assunto que você já tem interesse. Então, na época, eu estava muito procurando reduzir o consumismo, como baixar, né, essa ansiedade das compras. E aí eu esbarrei no minimalismo. Só que ele veio envelopado por 2 homens brancos, heterossexuais e norte-americanos. Que é um certo problema, porque existe um gap, um espaço gigantesco entre a minha realidade como brasileira, sei lá, classe C, e um norte-americano que na época, sei lá, eles tinham acabado de sair sei lá, acho que eles estavam há 10 anos já fora do mundo corporativo, mas eles tinham feito, sei lá, aquele lance dos 6 dígitos lá de salário. Então, eles conseguiam comprar muito.
Um dos caras tinha 2 casas, 2 carros, hipoteca, enfim, coisas, né? E o outro viajava pra caramba e tal, enfim. Então, o contexto de vida deles era completamente diferente do meu. Então, obviamente, eu não ia conseguir pegar muita coisa. Inclusive, pausa aqui pra... Esses dias eu tava conversando sobre minimalismo e aí o meu marido, ele falou... Não, porque isso começou a ficar super na defensiva. E aí eu falei, pô, mas você só implica porque a palavra do minimalismo chegou por esses mensageiros, sabe? Tipo, na verdade eu acho que é uma ferramenta muito boa. Aí ele, não, eu sei que serviu pra você e tal, mas pra mim eu não gosto, não acho que faz sentido, blá blá blá, não tem nada a ver. Então é isso, eu acho que se você tá me ouvindo... você ainda pode estar com o nariz meio torcido, porque realmente a mensagem ela acaba sendo prejudicada pelo mensageiro. Se você vai agora no Pinterest ou em qualquer outra dessas plataformas de decoração, etc., de inspiração, e você procura minimalismo, normalmente vem esse lugar branco, super aesthetic, cinza, tons pastéis, sem decoração nas paredes, sem planta, sem nada. Eu acho, assim, praticamente um set de filmagem, assim. Não tem vida nenhuma. E eu acho que isso também é uma pena, porque você tira a ideia do minimalismo, porque o minimalismo não é sobre escassez e ter pouco e ter coisas sem graça e sem personalidade. Muito pelo contrário. É você dar tanta personalidade pro seu espaço que ele tem exatamente a sua cara com as paradas que você acha mais importantes, sem todo o ruído das coisas que não são realmente importantes, sem o ruído da influência, sem o ruído do que é o estético atualmente. E eu acho tão poético, sabe? Quando você pensa no minimalismo como quais coisas que você ama tanto que você quer deixar visualmente exposto. Eu sei que o termo amar aqui está sendo usado de forma larga, porque você não pode amar coisas, né? Mas assim, são coisas que te despertam emoções positivas, acho que é isso que eu quero dizer. Pois bem, então o minimalismo chegou pra mim com esses 2 rapazes adultos que não tinham nada a ver comigo. Só que veio muito bem a calhar, porque eles trouxeram questionamentos como: pra que você quer as coisas? Uma parada que eu achei maravilhosa é que eles trouxeram essa ideia de que coisas, elas não só custam dinheiro que você investe, né? Que você vai e compra. Elas custam tempo depois pra você limpar ou pra você fazer a manutenção. Ou às vezes se for uma coisa eletrônica, você tem que fazer o upgrade. Às vezes você tem que pagar por esse upgrade. Ou, enfim, qualquer tipo de manutenção que você tem que fazer. Elas ocupam espaço. Então é um espaço que você deixa de colocar uma outra coisa para colocar essa coisa. Então elas não têm só o custo financeiro da compra, da aquisição. Elas têm todo esse custo de manutenção que a gente muitas vezes não considera, sabe? Atualmente eu tenho muitas plantas. Eu tô até reduzindo a quantidade de plantas que eu tenho, porque eu me empolguei. Elas ficam muito bonitas na decoração e ajudam a tirar o eco da casa, ajudam a purificar o ar. Eu adoro planta. Nossa, dá pra fazer vários podcasts só sobre planta. Mas elas também consomem muito tempo, porque você tem que ver se elas estão bem, você tem que colocar na luz certa. Às vezes você tem um espaço que você fala, vou colocar tal planta aqui. A planta não quer viver naquele espaço, ela quer outro canto. Então, você tem que se adaptar à planta. E aí, de uma certa forma, eu fui me empolgando, eu peguei muita planta, eu fiz muita muda e tal, e agora eu tenho planta demais, e isso consome muito tempo. Porque não é só molhar, não é só ver se a luminosidade está certa, mas é também replantar. Às vezes a terra não tá legal, não tá saudável, aí você tem que modificar a terra, às vezes tem que comprar fertilizante, enfim, então demanda tempo. E aí eu percebi que, sei lá, eu tava com 42 plantas. Não existe número ideal, mas assim, eu tava com 42. E aí eu percebi que é demais pra mim. Até pelo espaço físico do meu apartamentinho, você começa a ver que é muita coisa, é uma florestinha, que era o que eu queria ter esse efeito floresta. Mas eu acho que ficou demais e tá consumindo muito meu tempo. Até porque são plantas que demandam mais atenção e tal. Eu tô começando a ir para as plantas cada vez mais simples, que aí demandam menos atenção e podem, né, fazer o efeito florestinha que eu quero. Em todo caso, eu acho que é um ótimo exemplo de como as coisas podem consumir um espaço muito maior do que você tinha antecipado. E aí, eu acho assim, quando eu tava nesse momento com o quarto cheio de coisa e
e as coisas estavam começando a perder o sentido, mas eu continuava comprando, sabe? Eu comprava coisa pra arrumar as minhas coisas, né? Tipo, caixas organizadoras, outra estante. Então, assim, eu ia entulhando mais nessa tentativa desesperada de que as coisas ficassem arrumadas. E aí tem uma coisa que eles falam que eu acho muito boa, que é tipo, você é um acumulador organizado. E eu achei isso resignou muito comigo, assim, tipo, eu tava me tornando essa acumuladora organizada porque eu simplesmente não queria enfrentar o fato de que aquelas roupas não faziam mais sentido pra mim. E que aquelas decorações não faziam mais sentido pra mim. E que nada daquilo resolvia a questão principal, que eu tava me sentindo muito passiva na minha vida. Ao invés de eu fazer uma atividade física, eu tava ficando muito tempo no computador para trabalhar. Ao invés de eu descobrir um hobby ou me aproximar de um hobby que eu já tinha, eu tava só arranjando desculpas e tal. Foi um pouco antes de eu aceitar que eu podia ser ruim para poder começar as coisas, né? E aí, eu acho que todas essas coisas que estavam acontecendo comigo, elas abriram um espaço muito grande para eu ouvir o que eles tinham a dizer. Então, é por isso que eu trago aqui. Eu acho que ele é uma ferramenta, sabe? Talvez você não precise fazer o upgrade do seu celular, comprar um celular mais caro ou alugar um apartamento maior. Às vezes, você só precisa revisitar as coisas que você tem e ver se elas ainda fazem sentido. Porque quando a gente cresce, né, a gente vai se desenvolvendo e a gente vai passando por novas experiências, e a gente vai mudando como pessoa, as coisas que a gente tem, elas muitas vezes não fazem mais sentido, sabe? Tipo, eu, por exemplo, sou uma pessoa que ando muito de bicicleta. Tem certas roupas que eu nunca vou conseguir usar. Eu até guardo algumas peças de roupa que eu uso quando eu não vou andar de bicicleta, mas assim, é muito, muito raro, sabe? Então não dá pra eu ter metade do meu guarda-roupa de roupas que eu só vou usar quando eu estiver andando de bicicleta, se eu ando de bicicleta 6 dias na semana. Então, tem certas coisas que a gente, às vezes, tem que olhar e entender por que a gente ainda tá fazendo aquilo, sabe? Porque são hábitos, como tudo, né? E eu acho que essa coisa que eu tinha de acumular também veio de... eu não gosto de usar muito esse termo, mas eu acho que é bem isso. Quando eu era mais nova, a gente era uma família pobre, com bastante desamparo, e se uma coisa quebrava, você ficava sem e tal. Então a gente, na minha família toda, assim, a gente tinha o hábito de guardar coisas, guardar peças para substituir outras peças. Às vezes a gente ganhava uma doação, a gente não abria mão, sabe? Então eu acho que isso ficou comigo, sabe? Foi uma coisa que eu não revisitei, foi uma coisa que eu fiquei carregando comigo, e aí eu me agarrava a tudo. Se alguém me dava uma parada, eu não conseguia abrir mão daquilo, porque aquilo podia ser útil no futuro. Um futuro incerto. E eles também falaram isso, que é tipo, qualquer coisa que você precisa substituir, você pode substituir em menos de 20 minutos por menos de $20. $20 é bastante coisa, né, atualmente. Mas na época era o equivalente a, sei lá, 30 reais, talvez 40 reais. Então, eu acho que eles trouxeram pontos de vista que eu nunca tinha avaliado, sabe? E tudo bem, eu acho que esse é um outro problema do minimalismo. Ele sempre vem de pessoas que estavam com muita abundância, sei lá, chegou no topo da carreira, comprou a casa de $1 milhão. É o maior artista. Eu lembro do Jim Carrey, né? Ele teve uma época que ele falou, cara, todo mundo deveria chegar no topo do estrelato pra ver que aqui também não é nada demais, que você tem que fazer o seu dever de casa pra ser feliz, né? O topo do estrelato não vai te trazer felicidade, você vai até se sentir sozinho. Então, eu acho que, geralmente, quem fala do minimalismo é quem tava lá em cima, no topo, e aí olhou e se sentiu sozinho e viu que coisas não eram a solução. E eu, na verdade, não sou essa pessoa. Eu sou uma pessoa comum, assim, tipo, que só pelas circunstâncias acabei ficando também num mar de coisas, num mar de consumo, etc. Mas eu não tô no topo de lugar nenhum. Eu não sou a melhor da minha carreira, eu não tenho uma carreira, começa por aí. Meu apartamento não é maravilhoso, não é meu apartamento próprio.
Então, assim, eu tô cheia de... Eu tô no começo, mas, estando no começo, isso também me deu a ferramenta pra poder olhar e pensar, ué, por que eu não posso aprender com os outros, sabe? Se a gente aprende tanto com a experiência dos outros, por que eu não posso ouvir e acreditar no que eles estão dizendo? Porque tanta gente está dizendo a mesma coisa, talvez seja verdade, talvez não seja verdade absoluta, mas é possível que a resposta não esteja em ter mais. Talvez a resposta esteja em ser mesmo. E aí eu sei, é piegas, por favor, não me cancela. Eu sei que é piegas, mas eu comecei a perceber que fazia sentido. Que eu tava obcecada com coisas, etc., mas na verdade eu tava abrindo mão de tempo de qualidade comigo mesma. Eu não tava fazendo nenhum esporte, eu não tava fazendo nenhuma outra atividade e eu tava presa nessa lógica viciada, sabe? Cara, eu, assim, do minimalismo, eu tiro muitas paradas positivas. Mesmo que eu não seja minimalista, eu agora tento trazer essa lógica, sabe? De perguntar se a coisa que eu tô trazendo pra minha vida, ela tem um sentido no longo prazo, que desejo ela tá tentando matar. Eu, por exemplo, percebi que quando eu tô sob estresse, ou quando eu tô numa situação que eu não tenho tanto controle, eu fico obcecada por compras de novo. Então, os meus gatilhos, eu meio que identifiquei pra saber quando eu quero comprar. Às vezes eu tô frustrada e eu não consigo identificar a frustração, mas eu percebo que eu tô, sei lá, olhando alguma coisa online. Aí é nessa época que eu desinstalo todos os aplicativos de compras, saio sem carteira, que é muito doido, né? Mas eu saio sem a carteira pra não correr o risco de eu comprar uma coisa no impulso só pra me satisfazer, porque dá uma sensação de satisfação quando você compra uma determinada parada. Inclusive, enquanto eu tava nessa pseudo-dieta de compras e tal, eu comecei a perceber que é a caça de achar aquele produtinho maneiro que você queria na promoção que traz muito mais retorno do que efetivamente a compra dele, sabe? A partir do momento que você pega a parada que você quer, ela deixa de ser a parada que você quer e você já tá querendo outra coisa. Só que aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a criar um atrito entre a coisa que eu queria e o momento da compra. Então, assim, eu queria, sei lá, um batom. Aí, eu pesquisava o batom pra achar o preço dele. Aí depois eu pesquisava o preço dele na promoção. Aí depois eu pesquisava os lugares que tinham esse batom. Aí eu pesquisava os lugares que tinham esse batom na época de promoção. Então, tipo, pra comprar um batom que, sei lá, custaria R$10, não importava tanto o preço, era mais o processo. Ao invés de eu comprar ele no mesmo dia, eu levava 3 meses pra comprar o batom. Então, quando eu comprava o batom, depois de 3 meses, eu realmente queria experimentar o batom e usar o batom e ter aquele momento com o batom ali e ver o que ele... O visual que ele trazia, o gosto, o cheiro e tal. Então, eu realmente fazia todo um preparativo para esse batom. E não só para batom, obviamente, para tudo. E aí, eu comecei a fazer isso com meu parceiro também, em relação à cerveja, porque a gente era grana super limitada. E aí, a gente começou a fazer isso. A gente quer tal cerveja. Aí, ficava de olho na cerveja, via promoção, não sei o quê. Pá. E aí, quando abria... Fazia aquele momento, colocava música, faz uns petisquinhos, aí abria a cerveja, era aquele momento maneiro de tomar aquela cerveja e tal. Então a gente começou a caçar promoção, caçar oportunidade, caçar um momento e tal. E isso fez muito bem, sabe? Porque é uma forma de perder tempo, eu entendo. Às vezes você não tem esse tempo. Mas, se você entender que a vida é mais sobre a caça do que sobre o resultado... Você começa a usar isso como parte do entretenimento. Então, eu não caçava a cerveja sozinha. Era um passeio que a gente dava junto. Então, a gente ia no mercado, ou em vários mercados, para olhar o preço. E aí conversa, e aí lê rótulo, e aí entende, e aí pensa, vai combinar assim, vai combinar assado. A gente pode comer com tal coisa. Se a gente fizer aquela receita que a gente estava querendo. Então, você cria um ambiente para aquela ocasião. Você torna uma coisa banal, que é beber uma cerveja, numa parada super interessante, assim, tipo o programa do final de semana. E a gente começou a fazer isso com absolutamente tudo. E atualmente a gente continua fazendo isso. E eu vou falar que foi um jeito de reduzir o consumo, fazer o consumo mais consciente
e estar presente, que é uma outra parada que eu acho que as redes sociais atrapalham muito a gente, que é tipo tanto o FOMO quanto o FOBO, né? Medo de oportunidade, de não estar na oportunidade certa e medo de estar perdendo uma oportunidade melhor, assim. E então, assim, eu acho que o minimalismo, ele me trouxe uma nova ferramenta de como lidar com as situações da vida cotidiana, sabe? E eu acho que você pode usar nesse sentido pra você, sabe? Pra você identificar as coisas que você realmente gosta de fazer, pra você reduzir as paradas que são nocivas. Pô, porque, sem zoeira, quando você gasta muito do seu dinheiro com coisas que não vão te trazer satisfação no longo prazo, você tá só se prendendo dentro de uma ratoeira, sabe? Então, é um jeito também de você se livrar desse círculo vicioso em que você trabalha, não fica satisfeito, não gosta do seu trabalho, e aí você gasta seu dinheiro, então você depende do seu trabalho, e aí você vai nessa constante. Aí você tem um apartamento cheio de coisa que você não gosta, e aí as coisas não fazem sentido, e aí você não sabe como sair disso. E é uma lógica muito alimentada hoje em dia por rede social, etc. E também pelo fast fashion, pelas coisas de baixa qualidade. E então, tipo, você às vezes compra, aí a peça fica horrível em você. Ou então a comida é muito processada, não é gostosa. É uma série de coisas, assim. Você, gosta de comer fora, aí você vai, pede um delivery, a comida vem fria. Uma série de paradas que acontecem, assim. Então eu acho que quando você tá mais presente naquele momento e você tá mais consciente do que você tá fazendo e não só no automático, isso ajuda. E eu acho que isso, pelo menos foi a minha leitura do minimalismo, sabe? O minimalismo é você tá presente, é você tá ali, é você entender o que você tá querendo fazer, o que você tá fazendo com o seu tempo, com o seu dinheiro, com o seu espaço. E eu acho isso tão maneiro, sabe? Eu não sei bem porque as pessoas não gostam tanto do minimalismo. Eu acho que foi pelas coisas que eu falei antes, né? Quando a gente pesquisa sobre minimalismo, parece uma coisa chata e competitiva. Tem isso também, tipo... eu falei, não sou minimalista. Mas assim, eu não sou minimalista... Eu posso dizer que eu sou, sabe? Se eu quiser. Porque não é como se tivesse uma regra. Você tem que ter 33 peças, sabe? Tipo, você tem que ter 1000 peças. Você tem que ter 52 peças. Não tem um número. Tem uma parada que é como o minimalismo funciona pra você, sabe? Esses mesmos apresentadores, eles falaram de um casal de amigos que tem 6 filhos, e aí as pessoas falam, meu Deus, como vocês podem ter 6 filhos e serem minimalistas? Aí eles, a gente decidiu ser minimalista depois de ter 6 filhos. Não foi isso. Talvez se eu fosse minimalista antes, talvez eu tivesse menos filhos. E é engraçado, assim, tipo, o que você vai fazer, né? Você se adapta, você não pode caber numa caixinha. O minimalismo, ele se adapta a você, sabe? Não o contrário, não faz o menor sentido. E eu acho que, de uma certa forma, muitas pessoas, até por conta de querer o clique, etc., acabam vendendo uma parada. E vamos ser honestos, a gente também tá procurando receita, sabe? Tá todo mundo procurando receita, porque é muito cansativo você pensar por você mesmo. Às vezes você não tem tempo, às vezes você não tem ideia de como você faz pra conseguir o resultado que você tá buscando. Então tá tudo bem também, sabe? Mas eu achei que valia a pena dar uma conversada sobre isso. Eu sei que eu falei demais, mas é um assunto que eu acho muito maneiro. E eu acho que tem tantos outros pontos que podem ser trazidos sobre o minimalismo. Eu acho que é uma ferramenta muito útil, assim. Eu falei um pouco de como ela acabou servindo pra mim, porque no fim das contas eu me desapeguei das roupas. Eu parei de comprar por impulso. Quer dizer, parei não, né? Vamos combinar. Eu reduzi bastante, eu compro mais consciente, eu faço o lance da caça, que eu acho muito divertido. Eu acho que é uma parada que vocês podem experimentar. Vai ser estranho no começo, mas depois fica muito divertido, assim. Porque realmente é só uma questão de como você usa o seu tempo, sabe? Mas enfim, eu acho que é um assunto maneiro. Espero que você tenha gostado. Se você tiver qualquer coisa pra comentar, comenta aí, porque talvez possa virar mais um episódio, sabe? Porque eu acho que, longe de ter exaurido esse assunto, eu acho que foi a primeira ideia, assim, o primeiro rascunho sobre isso, e eu gosto muito, eu acho que realmente pode trazer muito benefício pra vida, assim, se usado de forma saudável e na medida da sua existência, né, tipo, personalizado, acho que é isso. Obrigada por me ouvir até aqui, e é isso, até a próxima.